Olá, tudo bem? Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial nessa série, de aulas sobre casamento, divórcio e recasamento. E se essas aulas têm ajudado você, abençoado a sua vida, então inscreva no nosso canal, você vai nos abençoar se inscrevendo e também dá lá o link lá, notifique-se, lá, porque aí você vai receber os nossos vídeos, nossos áudios automaticamente. Já temos, falado sobre aconselhamento cristão, agora vamos colocar no ar, a vida e obra da igreja, baseado no livro de Atos e as cartas dos apóstolos que foram escritas, e nesse momento especial nós estamos falando sobre esse assunto, porque tem sido um assunto complicado, difícil. Ninguém quer que uma família acabe. Pelo contrário, nós queremos que todas as famílias permaneçam. Mas existem situações bem pontuais que é impossível a família continuar. E nós queremos ser honestos diante de Deus. Então, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar, depois de falar sobre imoralidade sexual, condenar todo tipo de imoralidade sexual no capítulo 6, ele vai tratar de um assunto específico sobre o casamento. Olha o que os irmãos de Corinto estavam dizendo. Quanto ao que me escreveste, Paulo está dizendo, quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher, ou seja, é bom que o homem não se case, Aí Paulo vai dizer, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, Então, por causa da impureza, é melhor que o homem tenha sua esposa e a esposa o seu marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, Nós já vimos que nas escrituras que é dever do marido providenciar alimentação, vestimento, os direitos conjugais à esposa, e é também dever da esposa providenciar os direitos conjugais do marido, valorizá-lo, respeitá-lo, como o marido tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, É uma tarefa difícil, porque quando você olha como Cristo amou a igreja, você tem que amar sua esposa desse modo, Judas, olha o que ele fazia, ele roubava o dinheiro da bolsa, traiu Jesus, mas mesmo assim Jesus o chamou de amigo. Jesus não foi hostil à pessoa de Judas. Então, se a sua esposa está tendo uma atitude ruim, você não pode ser hostil. Você tem que ser como Jesus, você tem que tratar ela com carinho, como Jesus tratou Judas, amigo. E quando você olha para a vida dos outros apóstolos, Jesus trata todos eles, com respeito, carinho, humildade, amor, ouve, aconselha, ensina, mas também Jesus dá um bastas, Uma certa vez Jesus falou, olha, vocês também não querem ir embora? Então, às vezes a esposa está tão frustrada e por mais que você esforça se você falar isso, ô esposa, você também não quer sair do casamento? Se você quiser, você não vai poder casar com outro, nem eu, mas tudo bem, O que podemos fazer? Aí talvez ela vai cair em si, vai dizer, não é isso, Ou, às vezes, Jesus falou, até quando eu vou ter que aguentar vocês, Jesus expressava as suas emoções, E talvez você está aí, Não, até quando eu vou ter que aguentar esse homem? Já te respondo, até que a morte te separe. É o que a Bíblia ensina, Então tenha paciência, respeite, converse, dialogue, negocia, perdoa, ame, Assim, casamento é isso, gente, é uma batalha espiritual, Hoje as pessoas ficam falando de batalha espiritual entre anjos e demônios. Você quer uma batalha espiritual maior do que o casamento? E são duas pessoas, Um homem e uma mulher. E muitas vezes tementes a Deus. E é difícil, Eu sou casado por 34 anos e, nossa,
quanta dor e tristeza eu já causei na minha esposa, e quanta frustração ela já causou a mim, mas nós estamos lutando para ficar juntos e até que a morte nos separe, né? E não somos perfeitos nos nossos relacionamentos, né, conjugais, né, assim, tem luta, né, e é difícil, né, não é fácil não. Mas, então, Paulo está dizendo, né, que a esposa conceda ao marido o que lhe é devido, e o marido conceda à esposa o que é devido. Você pode ver uma igualdade aqui, né, entre marido e esposa. Ele vai dizer, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Lembra que eu falei se você está deixando de fazer sexo, né, com seu marido, com a sua esposa, por pirraça que eu estou falando, né? Não por questão de saúde, doença, né, seja do corpo, da alma, do espírito, né? Assim, estou falando só para prejudicar mesmo, né? Só para destruir. Você está pecando da mesma forma que alguém está cometendo sexo ilícito, né? Assim, é tão sério quanto sexo fora do casamento, né? E vai causar a mesma destruição quanto, né? Então, aí Paulo fala, ó, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Então, você vê que há acordo entre o casal, né? Podemos fazer um jejum, né, sexual, vamos dizer assim, mas tem que ter acordo, e Paulo vai dizer, por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão, tá vendo? Não é nem mandamento, né? É uma concessão. Você não tem o direito de privar seu marido para ficar orando dia e noite na igreja. Ou a sua esposa. Você não tem esse direito. Não, isso não é ser espiritual, é ser carnal, né? Porque você precisa conceder à esposa o que lhe é devido, é mandamento do Senhor. E o marido, a esposa, né? Aí Paulo fala, ó, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Lembra que Jesus falou sobre a questão, né? Um já nasce, né, eunuco, outros os homens o fazem, outro, a própria pessoa decide não casar para dedicar às obras de Deus. Então, Paulo está falando que Jesus já falou, né? E aí ele vai dizer, e aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado que eu também vivo. Cada um, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Interessante que Paulo usa a palavra ágamos aqui, que é não casados, né, quando foi traduzido por solteiros. E ele usa a palavra tchera, para viúva, né? Então, parece que Paulo está falando de pessoas que já tinham sido casadas, mas não estavam casadas aqui. Mas não vamos entrar aqui nesse pormenor. O ponto é, ser solteiro para dedicar as obras de Deus é muito melhor do que ser casado. E Paulo vai falar isso mais na frente, né? Mas se você vive na chama do inferno, a palavra abrasado aqui é chama do inferno, né? Então, case. Melhor casar do que ficar abrasado na chama do inferno. Aí Paulo vai dizer o que Jesus já falou para nós, olha. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, né? Lembra lá em Mateus 19, Mateus 5, Lucas, que ele citou, né? E também Marcos, se eu não estou enganado, é Lucas 16, 18. Deixa eu só confirmar aqui, para eu não citar passagens, né, erradas. Então, eu sei que é Marcos 10, né, de 2 a 12, e Lucas 16, verso 18. Jesus já tinha falado, se você deixar sua esposa para casar com outro, você comete adultério. Ele não está falando que você está vivendo em adultério, aí sua esposa descobriu e ela te deu carta de divórcio.
Ele está falando, você deixa seu casamento para casar com outra pessoa, você está cometendo adultério. Mas em Mateus 5, Mateus 19, Jesus falou em caso de relação sexual ilícita, né? A pessoa tem opção, né, de dar a carta de divórcio e recomeçar sua vida, se ela quiser, com uma outra pessoa, mas é uma opção, não quer dizer que você pode, que você deva, não é, poder pode, mas não que você deva, que tem que ser assim. Você pode perdoar, né, a pessoa pode arrepender, né, e recomeçar, mas não, nem todo mundo tem esse dom, não, né? José mesmo não tinha. Quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, na cabeça dele, ela estava grávida de outro homem. Se não fosse a intervenção divina, mostrando para ele que ela estava grávida do Espírito Santo, obra de Deus, ele tinha a deixado. E todos os judeus, porque para os judeus, José e Maria já estavam casados, eles só iam falar que José abandonou Maria grávida. Então José levaria a vergonha, né? Um tipo de Cristo, né? Mas Jesus, Deus o orientou, né? Dizia, não, o que está acontecendo com Maria é obra divina. Então José não tinha esse dom, né? Ele ia deixar Maria, porque ela apareceu grávida, só que não é de homem, é do Espírito Santo, né? O ato criador, né, do Espírito. Da mesma forma que o Espírito Santo incubava a terra para gerar vida, na criação ele criou o corpo, né, de Jesus dentro do ventre de Maria. Então Jesus deixou claro, aos casados, o Senhor disse, né, a mulher não se separe do marido, ponto, não separe. Se, porém, vier a separar, que não se case ou que se reconcilie com o marido. Então, Paulo aqui não está tratando se houve infidelidade sexual. Simplesmente ele está dizendo, e olha que está dando poder para a mulher, que a mulher não separe do marido. Mas se vier a separar, não casa, porque não foi infiel a você, ele não está exigindo você seguir outros deuses, não está sendo violento, né? Não te abandonou, então fica solteiro, porque amanhã ou depois você pode, não quebrou, né, aquele vínculo de uma só carne, então depois você pode reconciliar. Aí ele continua falando para os irmãos que tinha cônjuges incrédulos, e que o marido não separe da sua mulher. Se ele separar, não casa. Esse seria o mesmo princípio, né, de Marcos 10 e Lucas 16, né? Aí ele fala, ao mais digo eu não, Senhor. Aí parece que é a opinião do apóstolo Paulo, mas não é. Paulo tinha o Espírito Santo, aprendeu o Evangelho diretamente de Cristo. O que ele vai falar agora são assuntos que Jesus não tratou no seu ministério público, né? Jesus não falou sobre casamento, onde um era cristão e o outro não. Mas Paulo vai falar, olha o que ele vai falar. Ao mais digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente a viver com ela, não deixe o marido. Tá vendo? Então, se o incrédulo quer continuar o casamento, beleza. Continua, não tem nenhum problema. Você não está sendo impuro, nem impura. Você continua o casamento, né? Por quê? Porque o marido é incrédulo, é santificado no convívio da esposa. Quem sabe ele venha a converter, né? E a esposa incrédula santificada no convívio do marido. Quem sabe ela possa vir a converter. De outra sorte, os vossos filhos também seriam impuros. Agora, porém, são santos, né? Então, mas, se o descrente, olha o verso 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, e em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Que servidão é essa? Do matrimônio. Você está casado com a sua mulher enquanto ela viver, né? Se ela morrer, você está livre. E se você contrair novas núpcias, você não peca.
A mesma coisa aqui, né? Se o incrédulo deixar o crente, então o crente fiel, né, não está mais sujeito à lei do casamento. Portanto, se ele vier a casar novamente, ele não está impuro. E ele continua dizendo, né, pois como sabe a mulher se salvará teu marido, ou como sabe o marido se salvará tua mulher. Então, convívio cristão no lar, né, vai influenciar o outro para a fé. Mas desde que você viva a fé cristã no lar. Eu conheço casos que pessoas, depois que se tornou cristã, né, assim, só sabia brigar com o marido, e aí acabou se tornando um cristão, aí ela não parou de ir na igreja. Então, ser humano é complicado. Eu não estou aqui julgando essa pessoa, Deus que a julgue, eu não sou juiz de ninguém, né? Mas, né, assim, se nós vivemos a fé como Deus quer, nossos cônjuges incrédulos vão converter, né? Pelo exemplo, pelo serviço, pelo amor dedicado, né? À família, ao marido, à esposa, eles vão converter. Mas se não, tudo bem, você fez sua parte, fez a vontade de Deus, né? Aí, versículo 17, Paulo vai falar: ante cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Não era uma questão só de Corinto, em todas as igrejas. Você foi chamado casado? Então não desfaça o casamento. Foi chamado solteiro e não tem intenção de casar? Não case, né? Ou seja, é isso que é ensinado. Olha o que ele diz. Só que ele vai usar 3 coisas legítimas do primeiro século para falar do casamento. Primeiro, a circuncisão. Foi alguém chamado estando circuncidado? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Deus não ordenou, né, os não-judeus circuncidar. Ordenou os judeus. Então, os judeus deviam circuncidar, né, mas os não-judeus não. Mas os judeus queriam que os não-judeus circuncidassem. Teve uma confusão danada, você pode ver isso em Atos 15, né? Paulo teve que escrever uma carta para a igreja da Galácia, né? Assim, eram várias igrejas naquela região que estavam seguindo judaizantes, que mentiu, dizendo que veio de Jerusalém da parte de Tiago, né? Para ensinar que os irmãos tinham que circuncidar. Paulo falou: de jeito nenhum, quem se deixa circuncidar cai da graça de Deus. Então, o que Paulo está falando? Se você está casado, irmão, continue, relaxa, sirva a Deus. Se não, não preocupe com isso também, porque há tempos que até os casados, aí vai falar daqui a pouco, vivem como se não fosse, né? E ele continua. Depois da circuncisão, ele vai falar que cada um permaneça na vocação em que foi chamado, né? Então, Deus te aceita como você está, né, nesta matéria, e passando pelas águas do batismo, você é lavado de todos os seus pecados anteriores e continua sendo perdoado por Deus diariamente, recebe o Espírito dele e a vida segue, né? É isso que a Bíblia está ensinando. E ele diz: fosse chamado sendo escravo, aí ele usa uma outra coisa que era legal, não quer dizer que era moral, mas a escravidão era algo legal. Os apóstolos não falou contra a escravidão, só falou que, olha o que ele vai falar aqui: não te preocupe com isso, né? Mas se ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Havia situações que o escravo mesmo, né, podia se livrar, né, assim, da escravidão. E era ordem do Senhor, Deus, ao senhor do escravo, libertá-lo. Por exemplo, se ele ferisse o olho do escravo, pelo olho dele, ele estaria livre da escravidão. Então, agora, Paulo não está tratando de escravidão aqui, ele está tratando de casamento. Então,
aqui vem talvez a coisa que talvez vai te chocar você, né? Que é a questão da violência doméstica. Então, se o marido fere a esposa, pô, ela se torna livre por causa daquela ferida, né? Como o escravo era livre, se o senhor dele ferisse o olho dele, o senhor de escravo tinha que dar liberdade, né, para o escravo. Então, se você dá um soco na sua esposa, se você espanca a sua esposa, né, ela se torna livre. É claro que ela vai ter que fazer um boletim de ocorrência, você vai para a cadeia, né, porque agressor de mulher, o lugar dele é na cadeia. Dizer que é cristão, batendo em mulher, não é cristão não, é do diabo, né? É criminoso, é bandido. Quem bate em mulher é bandido, não é esposo. E a esposa pode se libertar. Se está acontecendo na sua vida, eu falo como pastor da igreja de Cristo aqui na cidade de Betim. Tá? Eu não sou pastor em nenhum outro lugar, mas aqui eu ensino. Seu marido está te espancando, te batendo, né? Denuncia ele, né? E pelo seu sofrimento você se torna livre. Como escravo, na lei era livre se o Senhor batesse ao ponto dele perder o olho, por exemplo, né? E o escravo se tornava livre, né? Então, a violência doméstica é uma razão que você pode aproveitar e se livrar desse casamento. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor, tá vendo? Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, se você está escravizado num relacionamento, mas não há agressão física, né? Agressão, eu vou falar mesmo de agressão física, né? Assim, então não desfaça esse casamento, né? Mantenha, vive uma vida que agrada a Deus, mas se há agressão física, por causa da agressão você se torna livre, como o escravo se tornava livre por perder um olho ou parte do seu corpo que o Senhor bateu e o machucou. Porque fostes comprado por um preço, não vos tornei escravo de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado, né? Então, quais as circunstâncias que o divórcio é legal e moral, né? Em caso de infidelidade sexual, não quer dizer que você pode já ir dando carta de divórcio, mas quem sabe você ama aquele homem ou aquela mulher e ele escorregou, ou ela, e você perdoa, reconstrói seu casamento, como Oséias e tantos outros. Mas se ele vive na imoralidade, ou ela vive e ainda quer manter o casamento, mas não quer parar de pecar, então você não estaria pecando se desse carta de divórcio e casasse de novo. Se o incrédulo, né, deixar você, né, por causa da fé que você tem em Cristo, você está livre da lei conjugal, né? Eu sei que as igrejas de Cristo no norte da África estão crescendo muito, e lá a lei é islâmica, né? E muitos irmãos que estão convertendo estão perdendo as suas esposas e vice-versa, por causa da fé, né? Então, esses irmãos estão livres, se eles contraírem novas núpcias, não os considerem impuros, que Deus os santificou, né? E aí ele vai falar, ó, com respeito às virgens, aí vai usar uma outra palavra aqui que é paternos, que é virgem, né? Por isso que aqueles solteiros, lá do verso 8, parece que eram pessoas que já eram divorciadas, mas por motivo moral e legal. Houve infidelidade, né? Por parte de alguém, né? Por parte de um dos cônjuges. Não era viúvas, porque ele tratou da questão da viúva. Então agora ele vai tratar da questão dos virgens, né? Não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião. De novo, né? Jesus não falou sobre os irmãos, as irmãs virgens, né? Assim, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor misericórdia e ser fiel. Ou seja,
eu sou apóstolo de Cristo, tenho o Espírito Santo, recebi o Evangelho diretamente de Cristo, então eu estou ensinando como apóstolo do Senhor. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, o irmão virgem, a irmã virgem, ele falou da virgem, depois do homem virgem, né? Então, aquela palavra ágamos, lá, parece que a pessoa já tinha sido casada e não estava casada, mas não por viuvez, porque ele tratou da questão da viúva, e agora está tratando da questão dos virgens. No mínimo, aqueles solteiros ali já tiveram uma vida sexual ativa, seja no pecado ou casado, mas eles não eram virgens, né? Porque Paulo agora está tratando da questão tanto do rapaz quanto da moça virgem, né? Se está casado, não procure separar. Está livre de mulher, não procure casamento, tá vendo? Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Né? Quantas angústias, né, na carne, na alma até, temos suportado por causa do nosso compromisso, né, com os nossos cônjuges. Não é porque somos bonzinhos, santinhos, não é nada disso. Né? Quem fala que é hipócrita, é mentiroso. Casamento é uma luta, né? É uma negação diária para atender a necessidade um do outro, apoiar, encorajar um ao outro, perdoar. É uma luta, né? Não vem com Hollywood, nem com novelas da Globo, porque isso tudo é fantasioso, é tudo mentira, né? Há momentos maravilhosos, mas há momentos terríveis, né? E nesses momentos, temos que nos apegar a Deus em oração, em jejum, pedir perdão, pedir ajuda, né? Pedir acompanhamento pastoral, né? Principalmente os homens não gostam de fazer isso, porque são machistas, então tá na hora, irmão, de você pedir ajuda, em vez de esperar tudo ser destruído, aí já não adianta mais, né? Aí Paulo está dizendo, e também tinha a questão da perseguição aqui. Imagina você vendo a sua esposa sendo arrastada pelo cabelo por Saulo de Tarso, levada às prisões públicas, espancadas, violentadas pelos soldados romanos. Porque isso nossas irmãs sofreram na mão de Saulo, antes dele se tornar cristão, Paulo, e na mão dos romanos. Até os anos 300, e até hoje, né? Alguns países onde existem ditadores, né? Cristãos são presos, mortos, torturados. Então, Paulo está levando essa consideração do primeiro século, onde havia a perseguição, né? Tanto dos judeus quanto dos judaizantes, né? Porque judeu de verdade não perseguia, pelo contrário, convertia a Cristo e seguia a Cristo. Mas os judaizantes, né? Eles se alegravam com o sofrimento dos cristãos. Então, Paulo estava querendo poupar os irmãos desse sofrimento. Mas olha o que ele fala mais. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se deles não usasse, porque a aparência deste mundo passa, né? Então, mesmo uma pessoa casada, às vezes vive como se não fosse. Às vezes por motivo de doenças, às vezes por motivo... eu vou falar de uma doença aqui que às vezes as pessoas não levam em conta, mas é uma realidade. Hoje a doença mental, né, tem sido justificativa para alguns irmãos abandonar suas esposas, elas caem em depressão profunda, às vezes até enlouquece mesmo, se tornam agressivas, assim, tem crises, né, de violência, não é que elas são, mas por causa da loucura, do problema emocional, né, elas agem de uma forma violenta.
Aí os irmãos estão se justificando. Peraí, ela está doente, irmão. E você falou que ia ficar casado com ela na doença, lembra? Você pode até separar, mas não pode casar de novo, porque não houve adultério, né? Eu estou falando de doença da mente, tá? Às vezes a pessoa tira a roupa, sai para a rua fora, porque o contato da roupa com a pele queima como fogo, né? Você pode perguntar a um terapeuta se eu estou mentindo. Vá para um psiquiatra, um neuropsiquiatra, um psicanalista. Pergunte para ele se eu estou inventando essas doenças. É uma realidade, né? A pessoa sente tanto calor no corpo que ela tira a roupa, sai nua. Isso não é motivo para você largar a sua esposa. Ela está doente, ela precisa de tratamento, né? Ou acontece com o marido também, numa escala menor, é mais na ala feminina, não quer dizer que não acontece com o homem, mas é doença da mente, nós temos que tomar cuidado, porque nós prometemos estar com os nossos cônjuges na doença, não só na saúde. Às vezes a gente só pensa em doença física, e as doenças da alma, da mente, né, do coração. E eu não estou falando do coração cardia, né? Não, que bombeia o sangue, não, estou falando da alma, da mente da pessoa. Então, às vezes, né, por viagens ou doenças, ou por prisão, né, como naquela época, né, hoje muitos cristãos estão sendo presos no norte da África, da Igreja de Cristo, né, na China, no início da Igreja de Cristo lá, irmãos nossos que escreveu aquele livro, que toda a família precisa, foram presos, né. Então, às vezes, por causa da nossa fé, nós estamos vivendo como solteiro, sendo casado, né? Então, o versículo 32 esclarece melhor. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor. Onde estão os solteiros da igreja? Devia estar cuidando das coisas do Senhor. Mas nós vemos que os casados estão cuidando das coisas do Senhor e negligenciando as suas famílias. É o que nós temos visto. E os solteiros estão cuidando dos seus interesses, dos seus negócios, da sua faculdade, da sua escola, da sua vida. Mas mandamento do Senhor que os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E os casados, né? Cuida de como, verso 33, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Você é casado, irmão? Seu dever é viver para agradar sua esposa. E olha que eu levei tempo para aprender isso, né? Eu agradava todo mundo e aborrecia minha esposa, né? Mas de um tempo para cá, arrependi e meu objetivo agora é agradar a minha esposa, antes de qualquer pessoa nesse mundo. Porque se eu não viver bem com ela, minhas orações nem são atendidas. Então, em primeiro lugar, minha esposa agora, né? E eu aprendi isso com o Senhor. Quem não ama a sua esposa, quem não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo, Jesus falou. Então, de como agradar sua esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, tá vendo? A mulher solteira, a viúva, né? A virgem, né? Então, essa mulher aqui talvez já tinha sido casada e não está mais casada, talvez por causa do divórcio legal e moral, né? Ou foi abandonada por causa da sua fé, do verso 15, ou sofreu violência e conseguiu se livrar do marido, né? Cuida das coisas do Senhor, tá vendo? Porque para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, esposa, seu dever é agradar seu marido. Talvez nunca você ouviu as escrituras assim, mas é seu dever. Ele é chato mesmo, aborrecido, enjoado. Eu sei que eu sou, muitas vezes, né? Às vezes quando falamos sobre casamento, família, eu já começo, não precisa apaixonar por mim não, porque conversa com a Marisa como eu sou lá em casa, né? Às vezes quer sair, eu não quero,
né? Eu prefiro ficar quietinho na minha casa do que sair, quer passear, eu prefiro ficar na minha casa, né? Mas mulher tem necessidade de sair, então eu tenho que viver para agradar minha esposa e ela tem que viver para me agradar, né? Então, terminando, né, o texto bíblico, Paulo então disse: digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Porque depois que você casa, irmão, você tem que trabalhar, tem que sustentar a família, né? Depois vem os filhos, tem que providenciar recursos para cuidar bem dos seus filhos. Lembra, numa dessas aulas eu falei, né, eu fiz uma conta meio que perversa, que chega a uma soma de mais de 500 mil reais, desde a concepção até a formação na faculdade. É dever dos pais encaminhar os filhos, né, nesta vida para honrar o Senhor como médicos, como advogados, como dentistas, como engenheiros, como professores, professoras, enfermeiros, juízes, magistrados. Enquanto estamos debaixo desse céu, precisamos de todos esses profissionais da área, terapeutas, né, psicólogos e assim por diante, né? Eu acho que você entendeu a mensagem. Entretanto, se alguém julga, né, que se trata decoroso ou vergonhoso a sua filha, estando já passar ali da flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio corpo, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, eu falei corpo, né? E isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, fará bem farás, né? E assim quem casa sua filha, a virgem faz bem, né? Quem deixa a filha ou filho, né, não casado, para dedicar as coisas do Senhor, faz melhor, né? É o que Paulo diz. Não quer dizer que ele não pode vir a casar. E ele conclui com as palavras de Jesus: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, tá vendo? Então ele volta a falar da questão da viúva. Segundo a minha opinião, penso que também tem o Espírito de Deus. Então, quando Paulo fala minha opinião, ele não está falando de si mesmo. Ele só está falando de questões que Jesus não tratou. Então, depois de olharmos todas essas escrituras, eu entendo que as escrituras nos encorajam a lutar pelos nossos casamentos. Que divórcio, né, apesar de ter sido permitido por Deus, só traz sofrimento e dor para ambas as partes, principalmente para os filhos. Mas há situações, infelizmente, que não é possível manter o casamento. Se o marido ou a esposa se torna imoral e vive imoral, e você mantém esse casamento, você está trazendo desgraça para os seus próprios filhos. Eu conheço casos, né, dos filhos questionarem, né, os pais: olha, nós estamos sendo envergonhados, né? Eu estou falando, pessoas tornando-se imoral, né? Aí, se você der carta de divórcio e casar novamente, você não comete adultério. Mas se você deixar sua esposa e casar com outra, comete adultério. Não havendo, né, infidelidade sexual. Mas além da infidelidade sexual, existe a questão da fé. Se o incrédulo quer apartar do crente, que aparte. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está mais sujeito à lei do casamento. Ele está livre, e ela ou ele pode contrair novas núpcias. Né? Talvez aqui no Brasil não faz muito sentido não, mas vai lá pregar no norte da África, né, para você ver. Né? Às vezes a esposa converte, tem que fugir de casa, senão o marido vai matá-la. Né? E vice-versa. Principalmente se a mulher da alta sociedade, por causa do Islã, né?
Também vimos na questão da violência, né? Como o escravo ganhava sua liberdade quando seu senhor feria-lhe o olho. Só dei um exemplo, mas existem outros nas escrituras. Se o marido começa a espancar a esposa, ou a esposa, eu conheço um caso, né, aqui na nossa congregação, que é a esposa que agrediu o marido, né, e ele chegava às vezes na congregação todo arranhado. A gente pergunta, mas o que aconteceu? Aí ele falou, né, foi minha esposa, me agrediu e tal. Né, o que eu falei com ele, ó, irmão, faz uma denúncia pública, né, assim, porque ela fez isso, porque estava tão ligada aos seus parentes, que os seus parentes eram mais importantes para ela do que seu marido. Enquanto a Bíblia ensina que você deve deixar seus parentes e unir a seu marido, né? Então, quando há abuso, violência, né, assim, faz uma denúncia pública, põe esse homem na cadeia, ou essa mulher, né, e você está livre. E se você contrair uma nova núpcia, você não é condenado. Então, eu espero ter ajudado. Você não tem que concordar comigo, mas é o que eu ensino em todas as igrejas onde pede para eu ensinar. Que Deus te abençoe.